sem mais delongas, vamos começando. Algumas pessoas, como eu já disse, já nos conhecem, né, de outras atividades. Então, nós somos a UFPA, nós somos o ICSA, que é o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, e nós somos a Faculdade de Administração. E essa atividade faz parte do nosso projeto de extensão, que foi iniciado há cerca de 4 anos atrás, um projeto que iniciou assim, sem grandes pretensões, mas, na verdade, nós encontramos aí uma demanda, considerando que as pessoas procuravam muito a faculdade para buscar ajuda para o desenvolvimento das suas instituições sem finalidades lucrativas, sejam elas legalizadas ou não. Então, começamos a desenvolver as nossas atividades. Inicialmente, provavelmente foi o curso que o professor Bruno ministrou, e, posteriormente, eu também comecei a ministrar, o professor Isaac, tratando dos aspectos contábeis. Aí começamos um trabalho de assessoramento às instituições, na elaboração de projetos, em relação à participação nos editais. Tivemos uma ajuda muito grande dos alunos voluntários que ficavam desenvolvendo um trabalho de pesquisar nas diversas mídias, todos aqueles editais que poderiam ajudar as instituições. Participamos e, por conta disso, tivemos visibilidade, fomos chamados pelo governo do Estado, ainda na gestão anterior, para desenvolver um trabalho de pesquisa que foi o mapeamento do funcionamento das organizações sem finalidade lucrativa no estado do Pará. O trabalho, o levantamento dos dados foram realizados. Infelizmente, não houve aquilo que você já conhece, uma solução de continuidade, porque quando mudou a gestão, nós tivemos dificuldade de obter o apoio financeiro, justamente para poder garantir o deslocamento das equipes e a realização dos trabalhos técnicos. Mas, de qualquer sorte, nós ficamos com um banco de dados que é significativo e que, assim, a gente até desconhece aqui no estado do Pará quem é que tem dados tão atualizados em relação a isso. Por conta dessas informações, alguns artigos foram elaborados pela equipe técnica, pelos alunos que atuaram conosco, ora como bolsistas e ora como alunos voluntários, e aí chegou a pandemia. E aí vocês já sabem que também foi impactado negativamente. Nós estamos fazendo um grande esforço para retomar as nossas atividades, porque aquelas entidades que já contavam com o nosso apoio, eles têm nos procurado novamente. Aí o que acontece? Nós, até agora, por conta das bandeiras, né, hora vermelha, hora laranja, hora amarela, desculpa, mas eu não sei muito desse negócio de cor de bandeira. Nós não tivemos mais a possibilidade de nos reunir para realizar as oficinas que foram previstas para o ano de 2020. Então, como a gente não tem, digamos assim, uma previsão, né, de nenhum planejamento estratégico lá atrás
iria nos garantir a informação de que todas essas questões iriam acontecer. E o que houve? Nós resolvemos retomar. Então, na verdade, esse evento é para dizer: oi, pessoal, estamos aqui, estamos refazendo a equipe, porque todos os alunos que trabalhavam conosco, eles se formaram, graças a Deus, já estão cuidando das suas vidas, estão empregados, e hoje estamos no projeto, eu, professor Bruno, e a Landara, que é a nossa bolsista. Landara, olha aqui para as pessoas darem um oi, tira um pouquinho a tua máscara para o pessoal, só para eles verem, conhecerem a Landara, que é a pessoa que tem, digamos, nos apoiado. Então, o forte do nosso trabalho, como eu disse, é a capacitação de pessoas que atuam ou têm interesse de atuar dentro desta área, possibilitar a capacitação dos nossos alunos, seja através dos estágios, e eu gostaria de dizer que nós temos estágios voluntários. Muitos dos estagiários que atuaram conosco atuaram como estagiários voluntários. Quem trabalha no terceiro setor sabe que o voluntariado é um forte aliado para o desenvolvimento, para a obtenção dos resultados propostos. Oportunamente, nós vamos abrir novamente a seleção dos estagiários, porque não é pelo fato de ser estagiário voluntário que não há seleção. Nós fazemos um processo seletivo, as horas que os alunos realizam as atividades da incubadora, eles podem, inclusive, creditar como estágio supervisionado, inclusive fazendo a alocação de carga horária para cumprir a carga horária da universidade, e também para que eles possam atualizar os seus currículos. As empresas hoje valorizam muito esse tipo de estágio, porque, entre outras coisas, o aluno que faz estágio voluntário, ele está com foco bem no futuro, ele está com foco no trabalhar com propósito, que é algo muito interessante nos dias de hoje. Hoje, a incubadora continua ainda na liderança do professor Bruno. Não sei se ele vai ter condições de entrar conosco, porque, graças a Deus, nós tivemos o nosso projeto de mestrado na UFPA, do curso de administração, aprovado, e o professor Bruno é um dos professores, está desenvolvendo módulos, faz parte do núcleo docente lá do mestrado, e eu continuo a apoiá-lo na condição de estar aqui na vice-liderança com ele e procurando desenvolver. Então, qual é o objetivo aqui da nossa conversa? Por quê? Porque no nosso projeto, estavam previstos a realização de oficinas, porque é a metodologia mais interessante para quem está buscando essa capacitação, porque a gente vai fazer, a gente vai desenvolver os modelos, e, infelizmente, não vai ser possível a gente utilizar esse formato de oficina, mas estamos reformulando o nosso planejamento no sentido de informar as próximas ações, que provavelmente já devem acontecer a partir do mês de junho, justamente para a gente poder fechar o ano. Quem sabe, já no segundo semestre, nós possamos fazer as nossas capacitações presenciais. Então,
Nosso primeiro objetivo é abrir essa discussão em torno do tema, caracterizar um pouco as organizações para quem não as conhece. Nós temos aqui os alunos da Faculdade de Administração. Então, os nossos alunos, eles recebem, no seu processo formativo, informações para atuar nas organizações de mercado, que é o segundo setor. Eles recebem também uma formação que os permite a atuar no primeiro setor, que é o governo, que é a gestão pública, seja ela na instância federal, estadual e municipal. Mas, no nosso próprio projeto pedagógico, existia um hiato aí no processo formativo para os alunos. Alguns me procuraram, professora, porque eu tenho aula nesse horário, eu não vou poder assistir. Eu digo, nós vamos gravar e depois nós vamos disponibilizar. Porque muitos alunos hoje têm interesse de atuar no terceiro setor e têm buscado por eles próprios informações e querem saber um pouco mais. E como todo tipo de organização, as organizações do terceiro setor, elas precisam ser gerenciadas. Não é só a instituição pública que tem que ser bem gerenciada e tem que gerar resultados. Não são só as instituições de mercado que têm que dar lucro. Na verdade, as instituições que compõem o terceiro setor, eles buscam, sim, uma racionalidade administrativa, uma racionalidade financeira, porque a própria sociedade cobra, porque a maioria dessas instituições, elas recebem apoios de segmentos, sejam do setor privado, quanto participam de parcerias com o próprio governo, muitas vezes desenvolvendo atividades que seriam próprias do Estado, mas que, por todas as dificuldades que vocês já sabem, elas não acontecem. A Elisângela está perguntando como fazer parcerias em relação aos estagiários. Na verdade, os nossos estagiários, eles são estagiários vinculados à Universidade Federal do Pará. Então, nós divulgamos um edital no qual os alunos se inscrevem. Então, existe um processo de análise curricular, existe um processo de entrevistas, e aí nós procuramos competências nesses alunos as mais diversas. Não precisa necessariamente entender de terceiro setor. Na verdade, ele vai aprender conosco e junto conosco, porque nós também estamos trabalhando, mas precisam ter algumas habilidades, como bom relacionamento, uma boa redação, trabalhar com as mídias sociais, ter uma certa facilidade para desenvolvimento de atividades de pesquisa. Então, hoje, basicamente, nós trabalhamos com o Instagram e o Facebook como as principais mídias que nós utilizamos para divulgar tudo aquilo que nós fazemos. Tá? E aí, queremos também conversar a respeito dos desafios hoje para o terceiro setor. Queridos, quantas empresas grandes, né? Quantos órgãos governamentais que desenvolviam atividade, eles praticamente tiveram uma desaceleração nas suas atividades, nas suas fontes de financiamento. Então, é um efeito cascata que chega no terceiro setor, e é no mundo inteiro. Mas, no entanto,
as necessidades dos segmentos que são mais atendidos por esse tipo de instituição, elas aumentam cada vez mais. Então, nós estamos aí diante de um desafio imenso, que é o aumento da demanda, e como é que a gente vai, de fato, buscar as formas de sobrevivência. O nosso próprio projeto foi muito impactado e a gente tem conversado com outras instituições que atuavam junto com a gente, e nesse contexto a gente viu também que eles estão, de fato, passando por necessidades. Então, por que a gente precisa tratar desse assunto? Primeiro, porque o Estado e o mercado, eles não dão conta de reduzir as desigualdades que estão aí. Historicamente, é essa situação, isso que fez surgir as instituições do terceiro setor, haja vista que eles têm um olhar voltado basicamente para esse campo da redução das desigualdades. E as instituições do terceiro setor, elas impactam a sociedade onde elas estão inseridas. Então, é inegável que elas têm contribuído para a melhoria da qualidade de vida nos locais onde elas estão inseridas, porque tem uma estrutura mais leve, uma estrutura mais enxuta, a maioria delas, né? Porque existe um compromisso das pessoas que nelas atuam de trabalhar com profissionalismo, com responsabilidade, com transparência. E hoje tem aparecido grandes oportunidades de colocação no mercado de trabalho. Ah, mas eu vou trabalhar como voluntário. Você pode trabalhar como voluntária. Eu sou servidora da Universidade Federal e eu sou voluntária em 2 instituições. Eu apoio financeiramente mais 2 e, eventualmente, presto alguns serviços, ora de natureza profissional e ora também como voluntária. Certamente você já ouviu falar na Fundação Alemã, na Fundação Banco do Brasil, você já ouvi que vocês ouviram falar no Instituto CIA, vocês ouviram falar no Magazine Luiza e outras instituições que nós temos aqui no nosso próprio estado, alguns projetos que não chegaram à sua institucionalização, como nós temos o projeto Gilead, nós temos o projeto lá, a instituição dos renais crônicos e tantas outras que elas estão aí nessa situação. Eu queria explicar, alguém perguntou, entendi que vocês preparam os estagiários, mas como as empresas públicas e privadas, não, nós não preparamos os estagiários para as empresas públicas e privadas. Houve um ruído aí na comunicação. Nós selecionamos estagiários para trabalhar conosco no nosso projeto como voluntários. Por quê? Porque cada organização, seja ela da iniciativa privada ou do governo, eles têm seus mecanismos próprios para selecionar seus estagiários a partir das competências que são significativas para aqueles órgãos. Provavelmente, o processo de seleção de estagiário do Ministério Público é diferente do da Fundação Emopa, que é diferente da CIA ou das lojas Renner, considerando a finalidade de cada organização. Então, o que nós preparamos é o nosso aluno, que é nosso estagiário, para desenvolver competências na área administrativa que poderá
ajudar no fortalecimento do terceiro setor, caso ele tenha interesse de, no futuro, vir a atuar neste segmento, ou como voluntário ou como prestador de serviço. Quando eu falei nas entidades que eu atuo, eu sou vice-presidente, por exemplo, da ABRH, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, que é uma entidade que, como o próprio nome diz, ela visa congregar, capacitar os profissionais de recursos humanos no Brasil, e nós temos em cada estado uma representação estadual, e eu desenvolvo esse trabalho como voluntária, não recebo nenhum tipo de gratificação, faço isso com muito amor, porque nós criamos uma rede para preparar os profissionais que vão atuar hoje no mercado da gestão de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, a nossa entidade ela está passando por um processo muito perigoso que está nos conduzindo para, se algo não acontecer, nós fecharmos a sucursal aqui do Pará. Por quê? Porque as formas, os serviços que a gente desenvolvia para viabilizar financeiramente a nossa entidade, nós não podemos realizar. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma sede alugada ali na Doca, bem, naquela rua bem em frente ali, o supermercado Líder, uma localização estratégica, mas nós não conseguimos pagar os custos. E eu tenho conversado com as pessoas deste segmento e a gente tem visto uma grande dificuldade. Avançando, algumas pessoas aqui já conhecem essa imagem, que ela mostra os setores no qual a nossa sociedade está constituída, que o primeiro setor, como eu já falei, é o Estado. O segundo setor são todas as organizações de mercado, inclusive os empreendimentos informais, porque vocês sabem que hoje no mercado existe um grande segmento de pessoas que atuavam e continuam atuando na informalidade, ou seja, não registraram seus empreendimentos, mas movimentam a economia, inclusive geram renda para as pessoas. E agora, no tempo da pandemia, veio à tona todo um cenário que, de certa forma, estava obscuro na sociedade. E o terceiro setor, né? O que é o terceiro setor? São as organizações, são as entidades da sociedade civil, que elas são sem finalidades lucrativas, né? Mas que prestam serviços de caráter público, ou seja, elas são organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos e que prestam serviços de caráter público. Então, esse que é o terceiro setor, no qual se enquadram as associações, como é o caso da associação que eu citei, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, as cooperativas, as fundações, os institutos. Então, todas essas entidades, elas compõem o terceiro setor. Então, talvez você ainda não parou para pensar que a nossa sociedade
ela é constituída de organizações. Eu sempre digo para os alunos de administração que eles escolheram bem a profissão, porque sejam as instituições públicas, as privadas ou as do terceiro setor, elas precisam ser gerenciadas. Então, os autores lá das teorias administrativas, eles dizem o seguinte: nós nascemos nas organizações, nós vivemos nas organizações, nós nos educamos nas organizações, nós nos divertimos nas organizações, nós nos alimentamos, nós satisfazemos as nossas necessidades materiais nas organizações e até no final da nossa vida nós precisamos que uma organização, aí no caso que é o Estado, diga que nós estamos mortos, né? Porque, de certa forma, você não consegue, a não ser lá nos interiores desse mundo, do Brasil, enterrar alguém sem que tenha uma declaração dizendo que a pessoa está mortinha da Silva, né? E a gente torce para que, de fato, as informações que estejam lá sejam fidedignas. Então, a nossa sociedade é uma sociedade institucionalizada, ou seja, ela é uma sociedade de organizações. E aí, o terceiro setor, professor, o que é isso? Quando o aluno viu, não é, lá no Face, depois a gente se comunicando aí no WhatsApp, gente, eu nunca trabalhei tanto com os dedos na minha vida e com a cabeça do que agora. Primeiro que eu não tenho essa agilidade seja para estar digitando no WhatsApp ou mesmo aqui no teclado do computador, e eu recebi do aluno, e ele me perguntando o que era isso, que na verdade ele queria fazer um TCC nessa área. Eu até brinquei com ele, eu digo, mas como é que tu vai fazer um TCC numa área que tu não sabes o que é? Ele começou a rir, ele disse, não, mas eu vou fazer o TCC para saber. Eu digo, então, te inscreve, porque aí tu vais verificar se é isso realmente que tu queres. Aliás, eu sempre sugiro aos alunos que nunca se inscrevam no TCC para trabalhar com um tema que eles, de certa forma, já se interessaram, já passaram seu curso de graduação lendo sobre, juntando materiais, juntando artigos, porque eles precisam desenvolver uma fundamentação teórica. Então, essa expressão, ela surgiu lá nos Estados Unidos. Então, existem por aí os históricos, né, que falam justamente do surgimento desse tipo de instituição, que surge, entre outras coisas, com essa finalidade filantrópica. Quem foi que não ouviu falar no Exército da Salvação? Não é que, embora muita gente ache que ele tem uma conotação religiosa, mas era na perspectiva de salvar as pessoas das dificuldades que eles enfrentavam. Então, eles se colocavam como se eles estivessem na luta. Então, como já foi dito sobre o primeiro e o segundo, ele é formado pelas organizações privadas sem fins lucrativos, mas que são prestadoras de serviços públicos, no qual as ONGs se incluem, ou seja, as organizações não governamentais, né? Que ultimamente muito se tem falado sobre ONGs, os assuntos das ONGs vieram à tona novamente agora, muito no ano de 2020, por conta da pandemia, e que algumas dessas ONGs mostraram a sua relevância para a sociedade e outras mostraram
que nem sempre elas estavam entregando aquilo que se propuseram a fazer. Eu acho até engraçado que algumas pessoas criam instituições para chamar de suas, né? Eu encontrei uma pessoa que eu não via há muito tempo, uma profissional, e ela disse, eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela disse, não, agora eu estou aposentada e eu criei uma ONG para mim. Aí eu disse, você criou uma ONG para você. E é claro que a gente estava numa situação que não permitiam fundamentações e discussões. Na verdade, você não cria uma ONG para você. Você cria uma ONG para atuar numa necessidade social. E que você vai chamar outras pessoas, porque você sozinho certamente não vai atingir os propósitos. Aliás, para a sua instituição ter a relevância na sociedade, ela precisa ter muito clara a sua identidade. Para que ela veio? Quem é o público-alvo dela? Quais são as necessidades que ela vai atender daquele público-alvo? Porque nem sempre eu posso atender todas as necessidades de um determinado público-alvo. Às vezes eu preciso ter foco. E aí eu já falei, né, sobre o primeiro setor, que o primeiro setor ele responde pelo cumprimento das decisões legais, constitucionais, ele tem o poder do estabelecimento, da implantação e da avaliação das políticas públicas em todas as áreas voltadas para o desenvolvimento, que seja saúde, educação, o próprio desenvolvimento, economia, e todas aquelas áreas que constitucionalmente são responsabilidade do Estado, segurança e etc. Né? E o terceiro setor, a sociedade, que elas nem fazem parte do Estado e nem estão atreladas ao Estado, mas se mostram de caráter público. Né? E a gente, de fato, precisa ter muito cuidado, porque a gente sabe, quando a gente observa aí o processo político de uma forma geral, que muitas vezes os próprios partidos políticos e os candidatos, eles também criam determinadas instituições como mecanismos de se viabilizar. Eu não estou nem dizendo politicamente, porque um partido político ele pode querer se viabilizar politicamente, mas pode ser que um candidato ele queira se viabilizar dentro de um processo eleitoral. E, muitas vezes, arrecadar recursos públicos. Eu não estou falando de algo que vocês nunca tenham ouvido falar. Tá? Então, o foco das entidades do terceiro setor é o trabalho com causas. É um trabalho movido por uma causa. São as problemáticas sociais, ou seja, apesar de elas serem sociedades privadas, não têm como objetivos fins econômicos, mas elas precisam ter racionalidade econômica. Ela precisa aplicar bem os recursos que lhes são colocados, né? E nem sempre isso acontece dessa forma, sendo que algumas até venham a se constituir em cabides de emprego. Mas a sua finalidade é o acolhimento das necessidades da população. Embora se coloque população carente, mas de todo tipo de necessidade que alguém possa ter. E, por exemplo, eu posso estar buscando
inclusão social, respeito da sociedade e nem necessariamente eu ser uma pessoa carente de recursos materiais, mas carente, muitas vezes, de cidadania. Quando nós colocamos aqui as características do terceiro setor, e eu estou colocando alguns autores que discutem essa questão, o principal elemento definidor é o bem-estar público, ou seja, as instituições do terceiro setor, elas buscam o bem-estar público buscando o interesse comum. Então, como já foi dito, pobreza, exclusão e desigualdade social, e vocês sabem, cada vez mais as desigualdades elas têm aumentado no país, a exclusão social, então abre-se aí uma grande oportunidade para aqueles que querem atuar de forma relevante para a sociedade. Então, o nível de atuação dele é comunitário, trabalha, por exemplo, muitas vezes nas bases da pirâmide social, e as suas ações são de caráter público e privado. São associativas e são voluntárias ou voluntaristas, e as entidades que participam são empresas privadas, Estado, ONG e sociedade civil. O que mais que a gente pode dizer? Isso aqui é assim, uma visão geral. Nós vamos ter uma das oficinas, ela vai tratar sobre as formas jurídicas que as organizações do terceiro setor ela pode assumir na sociedade e quais são as implicações legais e também as questões de formalização que são necessárias. Por exemplo, qual a diferença de uma organização social ou uma organização da sociedade civil? Vocês têm visto aí que muito está acontecendo aqui no Brasil, as organizações sociais, que elas são criadas para gerir, por exemplo, hospitais públicos, para gerir entidades de educação, e que são, digamos, uma forma do poder público viabilizar de forma mais rápida determinados serviços que seriam de responsabilidade do Estado e que deveriam ter um provimento de vagas bem demorado se for atender às questões constitucionais. Nós vimos agora, por exemplo, aqui no Pará e outros estados, essas organizações que vieram para gerir hospitais de campanha, dentre outros, inclusive a maioria delas nem são aqui do próprio estado, porque eles abrem licitações, abrem justamente para viabilizar esses contratos de gestão. Muitas vezes são entidades que são contratadas através de convênio para fornecer apoio, e organizações da sociedade civil, as OSCs, né, que através de termos de colaboração, termos de fomento, ou acordos de cooperação e as parcerias através das OCIs. Então, nós vamos ter um momento específico para trabalhar, de fato, essas questões, como vamos ter um momento para trabalhar as questões contábeis. Nós vamos ter um outro evento voltado para a questão da gestão de pessoas. Vamos continuar com os aspectos da elaboração dos projetos e o apoio aos editais. Então, aqui nós colocamos algumas dessas instituições, cooperativas, associações, institutos, instituições filantrópicas,
entidades de assistência social, instituições religiosas, clubes de serviço, e eu me refiro aqui às instituições filantrópicas ligadas às instituições religiosas, centros sociais, organizações voltadas para o voluntariado. E aquelas que chamam mais a atenção, que a gente já conhece, são as OCIPs e as fundações, né? Nós colocamos aqui, muitas vezes, a gente não tem uma noção, por exemplo, dessa multiplicidade de organizações, sejam do primeiro, segundo ou terceiro setor, atuando na sociedade. Então, quando eu comecei a minha fala, eu falei da Fundação Alemã, do Boticário, Ayrton Senna, só para falar algumas mais conhecidas. Do setor privado, nós temos todo tipo de empresa, de capital aberto, capital fechado. E aqui nós temos também, no terceiro setor, as fundações públicas e os conselhos regionais, né? Alguns deles já transformados em autarquias. E o setor de governo, que nós já falamos. E aí nós temos também aquelas empresas, as autarquias ela está dizendo que tem um amigo tentando entrar aqui. Verifica quem é que está tentando entrar. Empresas de economia mista, né? O Senai, Senac, o SESI, né? Os 5 S's e as autarquias. Bom, no que diz respeito à funcionalidade dessas instituições, nós já conhecemos as formas mais comuns das operações, né, de cada uma, governo e mercado. Por exemplo, o mecanismo principal de atuação do mercado é a interação com o próprio mercado, seja ele o mercado local, mercado regional, mercado nacional, mercado internacional. E aí nós temos o mecanismo principal do governo são as estruturas democráticas, quando nós temos aí que a tomada de decisão no governo é feita tanto pelos administradores contratados, né, sejam eles concursados ou não, porque a própria Constituição, e quando a gente fala administradores, eu não estou me referindo a pessoas formadas apenas em administração, são as pessoas que administram todas essas instituições, seja na perspectiva federal, estadual, municipal, e também os funcionários eleitos, que são aqueles que nós temos aí, os vereadores, os deputados, os senadores. E no caso do mercado, a tomada de decisão é através do livre mercado, ou seja, das transações realizadas através dos produtores, dos consumidores, dos investidores. No caso do governo, o comportamento dos participantes dessas organizações, eles ocorrem por conta das leis e do regulamento. São instituições criadas por lei, que têm estatuto, que têm regimento, que têm, por exemplo, seus planos de cargos e salários, as suas descrições de cargos, enquanto que o critério nas organizações de mercado, como o próprio nome está dizendo, é o critério do preço, né? E o critério também para a tomada de decisão, no caso do governo, é decisão política, deveria ser das políticas públicas, mas vocês sabem que
Muitas vezes a política ela é partidária, e isso leva muitas vezes a que determinadas políticas públicas elas sejam desaquecidas, né, por conta das mudanças que acontecem. E o modo de operação, ele é hierarquizado, ou seja, segue a estrutura criada por esses órgãos. Eu lembro que alguns anos atrás, faz muito tempo, eu era diretora de administração de recursos humanos da Secretaria de Administração de Belém. E eu precisei ir em Brasília para resolver um problema lá de um projeto nosso no MEC, um projeto até de captação de recursos que eu tinha feito. E eu nunca tinha ido ao MEC. Gente, eu cheguei lá no prédio do Ministério, lá naquela recepção, e eu olhei assim para a parede. Faz muito tempo que eu não vou ao MEC. Era uma parede imensa. Esse prédio tinha um pé direito altíssimo, era acho que era de bronze, sei lá. Estava lá todo o organograma do Ministério. Imenso, né? Que chegava até nos estados, nas universidades, e eu fiquei tentando me achar ali naquele organograma o órgão dentro do MEC que eu iria procurar para tentar, naquele contexto, uma coisa que era no interesse da Prefeitura de Belém e que nós precisamos ir lá levar os esclarecimentos que eram colocados. Quer dizer, isso lembra aquela forma de administração bem faiolística, né? Dos níveis imensos de tomada de decisão, daquelas instâncias que um aprova e o outro aprova e o outro aprova. Graças a Deus, o serviço público hoje tem buscado uma forma mais racional para que ele possa, de fato, atender às necessidades da sociedade com a presteza e a eficácia que é necessária. E o terceiro setor? O mecanismo principal de operação é através dessas entidades e dos trabalhos voluntários. Fíbio, mas você falou que o terceiro setor contrata. O setor contrata, o terceiro setor contrata. Tem executivos hoje nas organizações de terceiro setor, se você for verificar, quem é, por exemplo, que a Fundação Lehman contrata, eram executivos, eram altos funcionários do governo que estão bem remunerados para administrar, para gerir essas instituições, mas também elas operam, o seu mecanismo principal de operação, ele se dá através das atividades voluntárias. E uma coisa que é interessante é que o processo decisório, ele é tomado tanto pelos líderes institucionais quanto os membros da instituição. Por exemplo, nós da BRH fazemos uma assembleia geral anual deliberativa de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Por exemplo, nessa situação de pandemia, nós estamos mensalmente, a diretoria, ou seja, a liderança, com mais as pessoas que fazem parte da associação, discutindo para verificar quais são os caminhos, quais são os desafios que nós temos que vencer para poder permanecer. E os guias para os comportamentos, se no Estado é o regulamento e no mercado é a própria ordem econômica que dita, no terceiro setor
são os acordos. Aquilo que é firmado com a sociedade, aquilo que é firmado com as empresas, aquilo que é firmado com o governo. E os critérios para tomada de decisão é o interesse dos membros. E os interesses dos membros, ele deve levar em conta o propósito da organização e deve levar em conta as necessidades do público-alvo que nós resolvemos apoiar. No mercado, o critério para a tomada de decisão é a eficiência, né? É o bom uso do recurso, é a otimização. Já no critério para a tomada de decisão no governo é a decisão política, e às vezes político-partidária, como eu disse para vocês. E o modo de operação no terceiro setor é de baixo para cima. E no mercado ele é individualista na perspectiva que ele, por ser uma instituição de mercado, ela tem uma propriedade. Pode ser uma sociedade anônima, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma empresa individual. E quem vai tomar decisões são os proprietários, o conselho de administração, a equipe que foi contratada para gerenciar de forma profissional a entidade. Então, de uma forma geral, eu também já falei um pouco sobre outras características do setor, para deixar bem claro. No primeiro setor, que é o governo, o agente é o governo e o poder público. No segundo setor, são as empresas privadas. E no terceiro setor, são as organizações não governamentais sem finalidade lucrativa. E o princípio norteador do governo é o controle social. No segundo setor, é o retorno do investimento. Nenhum empresário vai colocar recurso para não ter retorno do investimento. Mas no terceiro setor, o princípio norteador das operações é o princípio de solidariedade e justiça social. Alguém perguntou se o material será disponibilizado. Nós vamos disponibilizar via e-mail. A pessoa que quiser o material será disponibilizado em PDF para o e-mail da pessoa, viu, Elisângela? Nós não vamos publicar em rede social nosso material, tá bom? E eu disse há pouco que, apesar de tudo isso, tem havido um crescimento do terceiro setor. Por que será? Primeiro, por uma coisa que todos nós já sabemos, que é a própria crise no setor público, né? Setor público aí falido, precisando fazer reformas, que entra governo e sai governo, e ninguém resolve as questões do setor público, a máquina ainda engessada, pesada, é uma máquina que muitas vezes não valoriza os profissionais que adentram a essas organizações via os concursos públicos. Todo mundo, historicamente, sabe que muitas vezes tem que entrar na justiça para poder conseguir ser nomeado, sendo que muitas vezes os cargos de direção, e isso é legal porque está lá nas disposições transitórias da Constituição, eles são pelo critério de nomeação, pela livre nomeação. Por que o setor público cresce? Falência de empreendimentos também no setor privado. E a gente coloca isso anteriormente à pandemia, porque as dificuldades pelas quais nós estamos passando hoje, elas foram agravadas, mas elas, de certa forma, já estavam incrustadas na sociedade.
E o que fica bem claro é o crescimento das necessidades socioeconômicas. Nós vemos, por exemplo, essa questão do saneamento básico no Brasil inteiro. Às vezes, de manhã, quando eu tomo meu café, eu fico vendo os jornais locais. E eu fico vendo aquelas pessoas dizerem assim, olha, eu moro nessa rua há 30 anos. Aqui nunca teve saneamento. Aqui a companhia de abastecimento de água nunca chegou. Aqui nós não temos, aqui nós não temos tratamento de água. Aqui nós não temos calçada. Eu digo, meu Deus, eu não estou falando, gente, lá do interior da Ilha do Marajó, eu estou falando de Belém, eu estou falando aqui de Ananindeua. Então, existe um fracasso dessas políticas sociais, mas também tem aí uma quantidade de pessoas que estão se voluntariando para o trabalho com propósito. Eu fico pensando assim, tanta gente que está se aposentando ainda bem jovens, né? E que poderiam trazer toda a sua expertise para o desenvolvimento das organizações do terceiro setor. São pessoas com atuação no marketing, atuação em captação de recursos, atuação em finanças, em serviço social, em educação, em saúde. Há muito a ser feito. E existe, sim, um crescimento de oferta de voluntários. E a gente verifica hoje, os meus alunos sabem que eu atuo na área de recursos humanos, uma coisa assim, que está acontecendo que muitos jovens no mundo inteiro e também aqui no Brasil, eles estão, assim como eles são escolhidos para trabalhar nas organizações, eles também passam a escolher as organizações por conta dos valores que ela defende, das políticas que ela defende. Como é que a organização trata as mulheres que têm filhos? Como é que as organizações tratam os portadores de necessidades especiais? Como é que as organizações tratam os negros, os homossexuais? Só para falar, assim, quando a gente trata a questão da exclusão, né? Então, e o que acontece? Eles se interessam também de verificar que a organização ela tem esse braço social, que é aquele braço que a organização cria a fundação, coloca recursos e também libera dias da semana, horas da semana, para que os trabalhadores possam trabalhar visando o bem comum. A outra questão também que tem demandado muito é a crescente onda de violência que ameaça a segurança das comunidades, que, por um lado, aparece uma coisa que é revoltante, o crescimento das milícias, por outro lado, a sociedade civil ela também está se organizando no sentido de buscar, de exigir do poder público, não atuação voltada à segurança das comunidades. O incremento das organizações religiosas, a maioria dessas instituições religiosas, elas têm o lado social. Se a gente for verificar lá atrás, as organizações do terceiro setor, elas tiveram o seu surgimento muitas vezes vinculados à questão da caridade por conta das instituições religiosas e também, hoje, a adesão das classes mais favorecidas às causas sociais. Aqui eu vou fazer um comentário, não me levem a mal,
eu não estou fazendo julgamento, mas é tanta gente famosa, né, que hoje quer aparecer aí trabalhando nas causas sociais, tendo o seu próprio instituto, fazendo bem. Às vezes eles gostam muito de fazer o bem com os recursos de terceiros. Eu não estou dizendo que esteja errado, porque ele pode ser um mobilizador de recursos. Pode ser que seja uma pessoa que ela tenha uma expertise, por exemplo, de arrecadar recursos, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que é aquele pessoal de Hollywood, né, faz aqueles jantares que as pessoas pagam aqueles valores altíssimos para depois todo aquele valor ser investido na caridade. Isso aí também, antigamente, na capa dos jornais e das revistas de fofoca, e agora nas mídias sociais, né? Então, a pessoa faz uma caridade, aí no outro dia está estampado. E, geralmente, ela diz que ela nem sabia que alguém estava filmando. Não sei porque, geralmente, tem alguém sempre lá esperando para filmar as boas causas. E, de certa forma, o apoio da mídia, iluminando essas questões, eu acho que isso é bom, e busca, eu até cometi um errinho ali, de organizações privadas que elas são focadas na cidadania empresarial. Então, hoje, quando nós falamos nos objetivos organizacionais, a gente costuma dizer que as organizações, elas não podem, as organizações de mercado, estarem pensando somente e meramente na questão do lucro. Ela tem que pensar também no desenvolvimento dos seus colaboradores, mas ela tem que ter essa visão de cidadania empresarial. Eu não posso ser ali uma empresa em Barcarena que eu não vou me preocupar com o meio ambiente e contaminar os rios, contaminar as praias. Eu não posso estar ali, estou falando de Barcarena porque de vez em quando eu vou lá, eu visito as empresas, eu às vezes sou convidada para realizar algum tipo de palestra, que aquela organização, por exemplo, não pense no desenvolvimento do entorno, de onde ela é situada, investindo na educação, na formação de fornecedores, ou seja, que, por exemplo, tem uma pergunta aí que depois a gente vai ver, que, de fato, façam um investimento na cidadania empresarial. O órgão que fiscaliza essas organizações para evitar a má administração do dinheiro público, geralmente é o Ministério Público. Eu, inclusive, no ano de 2019, tive algumas reuniões com o Ministério Público, no qual foi me colocado, e o Ministério Público faz um trabalho excelente nesse sentido. Por exemplo, de fiscalizar todas aquelas instituições que receberam recursos do governo estadual e dos governos municipais sobre a aplicação desses recursos, se eles foram aplicados de acordo com os planos de trabalho, se houve a prestação de contas, se houve as licitações para aquisição dos materiais, por exemplo. E no caso das instituições que recebem recurso federal, é o próprio Ministério Público Federal que faz esta fiscalização. E eu não vou aqui absolutamente citar nomes, né, mas vocês sabem que o ano aí que avizinhou a eleição descortinou uma série de entidades que elas estavam, na verdade, elas vinculadas a determinados políticos, mas tinham sido formalizadas como essas instituições sociais e que, de certa forma, foram criadas já como forma de se capitalizar para o processo
para o processo eleitoral. O que a gente tem verificado? O que tem mudado? Primeiro que tem ficado muito evidente as áreas que o terceiro setor mais atua, que são aquelas onde existe maior demanda. No caso, a educação, a saúde, assistência social, direitos humanos, orientação sexual, cultura, cidadania, etnia, raça, inclusão, meio ambiente, só para falar aquelas mais conhecidas. Tem alguém aí que gostaria de falar de alguma área que conhece uma entidade que ela atua e que eu não tenha falado? Alguém gostaria de falar ou escrever? Bom, já que ninguém quis participar da conversa, eu cito. No caso, quando vocês veem assim, olha, e quais os critérios para o MP fiscalizar, pois vimos muitas ONGs que continuam funcionando. A gente precisa entender o seguinte, o Ministério Público, ele identifica o problema, mas quem é que resolve? Vai para a justiça, não é? Então, muitas vezes é aí que está, eu concordo que as demandas judiciais, elas demoram muito a obter algum tipo de resultado, infelizmente, né? Infelizmente, a ponto da gente saber que algumas instituições que estão com problema, às vezes elas estão lá de novo tentando conseguir, de fato, recursos. Uma das oficinas que está sendo prevista, que o professor Isaac, inclusive, realizou ainda, acho que foi uma das últimas do ano de 2000, acho que foi no início de 2020, é sobre esses aspectos contábeis, quais são os documentos que eles precisam dispor, quais são os prazos, a quem eles prestam conta e quais são as sanções. Né? Eu falei aqui na questão do Ministério Público, mas existem outras entidades, outros stakeholders, que as organizações do terceiro setor elas têm que prestar contas. Por exemplo, se ela tem pessoas que são empregadas, essas pessoas estão vinculadas pela contratação tipo CLT, essas pessoas, elas muitas vezes procuram o próprio Ministério Público, o Ministério do Trabalho para demandas. Sobre se a fiscalização é só por meio de denúncias da sociedade, o que eu obtive de informação lá no Ministério Público não foi isso que me foi repassado. Na verdade, eles fizeram fiscalizações nas entidades que receberam os recursos. Eles pegaram, por exemplo, junto à Prefeitura de Belém, quem era que tinha recebido recursos, junto ao governo do Estado, quem tinha recebido recursos, e eles fizeram fiscalizações e auditorias. Então, foi, inclusive, um fato assim, que me deixou com um sentimento de positividade de que essas coisas, no menor espaço de tempo, venham a ser sanadas, haja vista que o segmento ele carece de credibilidade. E, às vezes, por causa de uma má instituição, aquelas instituições sérias, elas findam sendo prejudicadas. Quando eu falei na história do mercado de trabalho, terceiro setor,
Vocês sabem que nós estamos atrasados aí no censo, né? Ia fazer o censo, e aí eu acho que não vai mais ter o censo. Os dados que eu tenho são de 2016. Então, segundo o IBGE, em 2016, foram contabilizados 44.519.619 pessoas ocupando cargos assalariados em organizações não governamentais. Então, quando eu digo para os alunos que isso pode ser uma oportunidade, é algo que precisa, de fato, ser considerado. E que há necessidade de que essas instituições elas sejam administradas a partir de pessoas que tenham conhecimento nas especificidades. Quando eu falo na gestão das organizações do terceiro setor, eu disse isso no início da minha fala, elas precisam ser gerenciadas. E esse processo de gerenciamento é o mesmo que acontece nas instituições do mercado ou nas instituições públicas. Elas precisam planejar a sua trajetória, ela precisa definir a missão dela, a sua visão. Foi isso que o pessoal que fez os cursos de planejamento aprendeu. Ela precisa ter claro os seus objetivos, ela tem que elaborar os seus planos, seus programas, seus projetos, suas atividades. Elas precisam organizar os seus orçamentos para fazer só aquilo que ela tenha condições financeiras de realizar, ou então que tenha garantias de financiamento. Então, é muito importante. Elas precisam de organização, ou seja, qual é a forma jurídica, qual a forma jurídica que a nossa entidade vai assumir, quais são as funções estratégicas para o funcionamento da nossa instituição, quais são qual a estrutura organizacional, nós vamos ter uma sede própria, que recursos, que móveis e equipamentos, que recursos nós vamos precisar, qual vai ser, digamos, o modelo de gestão que nós vamos adotar. Então, as pessoas que atuam nas organizações do terceiro setor, elas precisam ser lideradas. Eu não estou aqui me referindo somente àquelas pessoas que são contratadas, mas eu estou me referindo aos voluntários. Não é porque eu sou voluntário que eu vou trabalhar no dia que eu quiser e na hora que eu quiser. Não. O assalariado ele tem as obrigações para as quais ele foi contratado, mas o voluntário também, porque ele se colocou à disposição. Então, vejam o que acontece. Muitas vezes, lá na instituição, você foi designada para receber as pessoas para preencher, por exemplo, o seu cadastro ou o formulário socioeconômico. E aí o que acontece? A pessoa não foi trabalhar, mas eu sou voluntária. Nós nas organizações nas quais eu atuo como voluntária, nós precisamos administrar pessoas, precisamos comunicar, nós precisamos motivar essas pessoas, nós precisamos reconhecer o mérito delas, nós precisamos orientá-las. Tem uma pergunta aqui a respeito da previsão para os cursos. Até o final, agora do mês de junho, nós estamos lançando um cronograma justamente com a divulgação desses eventos. Nós estamos apenas aguardando a confirmação das pessoas que serão responsáveis. Então, elas precisam ser administradas, porque elas precisam ser geridas com responsabilidade, elas precisam ser
geridas com rigor, com transparência. Transparência é tudo, com prestação de conta. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, a questão dos mecanismos de controle, eles são importantes. Quais são as estratégias de monitoramento que nós vamos utilizar? Quais são os indicadores de desempenho que nós vamos medir a eficácia e a eficiência daquilo que nós realizamos, a quem nós temos que prestar contas. Por isso que é importante, e como foi informado aí, já tem instituições, está dizendo aqui que na Unicesumar existe um curso de gestão de ONG. Então, eu realmente não conheço, não posso informar, mas aí o nosso espaço é público aí para quem quiser divulgar. Então, todo aquele ciclo PDCA que a gente aprendeu lá nas organizações de mercado, que é o pleno do planejamento, que a gente precisa ter cuidado e executar os planos, não adianta só colocar no papel, conseguir o recurso. Eu fiz um projeto para captação de recursos, ótimo. Captei o recurso, eu executei, eu coloquei o plano em prática, porque se você não colocou e não prestou contas, foi provavelmente a última vez que você conseguiu um recurso público. E aí, essas atividades, elas precisam passar por verificações e acompanhamentos permanentes, e nesse ciclo virtuoso, as ações corretivas elas precisam ser realizadas, os insucessos precisam ser estudados para que, de fato, a nossa instituição ela possa ter o resultado que ela almeja. Eu tenho aqui algumas informações sobre o planejamento, mas eu nem vou entrar, que isso aqui já é do curso de planejamento. O que eu quero dizer é que uma entidade ela precisa ter estratégia. E ela só pode ter estratégia se ela tiver um planejamento estratégico, que é justamente aquele que é precedido pelo diagnóstico, para eu saber, por exemplo, quais são os pontos fortes e os pontos fracos da minha instituição, e de dizer assim, olha, nós não vamos poder fazer esta ação, porque quando nós fizemos a nossa análise ambiental, nós verificamos que nós não temos condições de realizar, seja por falta de qualificação técnica, seja por falta de recursos, seja por falta de parcerias, ou eu posso realizar porque eu tenho esses pontos fortes. E pelo fato de eu ter esses pontos fortes, eu vou poder, muitas vezes, passar para a negociação das parcerias. E também, queridos, as oportunidades e ameaças. A gente olha assim para o cenário e a gente, às vezes, é levado a pensar mais nas ameaças, mas as oportunidades, elas existem, nós comentamos há pouco. Eu não gosto muito de aqui falar negativamente nas ameaças, eu prefiro dizer assim, quais serão os grandes desafios que as instituições do terceiro setor precisam enfrentar nesse momento para que elas continuem prestando à sociedade os serviços, né, e os produtos que ela servia, de forma a que elas possam fazer a diferença na sociedade. Então, quando nós fazemos o planejamento, a gente vai pensar assim na nossa identidade. Qual é a nossa causa? A nossa organização ela vai militar em busca de que causa? Quem é o nosso público-alvo?
Eu não posso fazer tudo para todo mundo, né? Qual é o nosso propósito? E quando eu falo aí no nosso propósito, a nossa missão, a nossa visão, o que nós temos a oferecer para a sociedade? É para Belém inteira? É para o estado do Pará? É para o bairro da Terra Firme? É para o bairro da Marambaia? Ou é só para aquele conjunto lá do Paraíso dos Pássaros? Eu tenho um amigo que ele faz um trabalho assistencial muito interessante lá no Paraíso dos Pássaros. Um trabalho assistencial que tem ajudado muita gente agora nessa época da pandemia. Esse meu amigo é um empreendedor social, porque ele é um mobilizador de ajudas para as pessoas daquela área. Quem é que atua no mesmo segmento que nós? Será que eu vou competir, entre aspas, com as outras instituições? Ou, embora eu esteja atuando no mesmo segmento, o meu público-alvo é diferente, né? Quais os recursos que nós precisamos? Onde nós vamos conseguir esses recursos? Eles serão anuais, eles serão semestrais, eles serão eventuais? Quer dizer, quais são os meus custos fixos? Os meus custos variáveis, hoje nós sabemos quantos são os nossos custos fixos lá na nossa entidade. Nós estamos Gostaria de com falar esse alguma problema coisa, porque perguntar. nós cortamos praticamente tudo que podia cortar. Cortamos a carne, a pele, a carne, já estamos cortando no osso. Mas ainda não conseguimos a nossa viabilidade. Quem são os nossos apoiadores? É uma pessoa que eu posso contar, ou ela nos apoia agora e daqui a 3 anos. E os nossos voluntários, quem são? Quais as expertises de cada um? O nível de comprometimento de cada um? Quais os indicadores de desempenho que nós vamos utilizar? Então, queridos, esse exercício aqui ele é crucial para a sobrevivência de qualquer entidade filantrópica e assistencial nesse contexto. Eu até já falei para vocês o que é organizar, eu já falei em todas essas coisas, personalidade jurídica, quais são os processos que são estratégicos, a infraestrutura, energia, água, telefone, internet, recursos financeiros. É isso que eu vou precisar? Qual a quantidade, qual o custo, né? E organizar tudo isso. Eu já falei na questão da liderança e o líder ele vai atuar com todos os aspectos humanos envolvidos, a pessoa que trabalha com instituições de finalidade, sem finalidade lucrativa, ele é uma pessoa que aflora nele os valores de humanidade. Então, são pessoas que estão lá em busca de respeito, em busca de valorização. E esse processo ele envolve, como eu disse há pouco, como é que eu vou motivar, como é que eu vou capacitar? Quem são as instituições que estão capacitando? Será que eu posso pedir lá para a incubadora da UFPA fazer um treinamento por meus voluntários? Um dos treinamentos que nós vamos ter é gestão de voluntários. Tá? Como é que eu vou empoderar essas pessoas? Qual é o perfil da pessoa para trabalhar na minha organização? De repente, eu não tenho perfil para trabalhar lá na organização do meu amigo lá do Paraíso dos Pássaros, mas eu poderia ter perfil para trabalhar numa outra organização. Ou seja, como é que eu vou recompensar? Se a pessoa não trabalha, por dinheiro, mas que tipo de recompensas sociais essa pessoa busca, né? Ou seja, aqui nesse sentido, é uma liderança que busca a humanização do processo. São humanos, são seres humanos cuidando de outros seres humanos. Então, o tempo todo nós vamos estar lidando com beneficiários, com fornecedores de recursos,
com apoiadores, com parceiros. E aí a questão do monitoramento e controle, que justamente já falamos também, que é o rigor no uso dos recursos. Se não é meu, aí é que eu tenho que ter cuidado, né? Transparência, prestação de contas, eficiência nas operações, credibilidade, e são medidas de desempenho para a manutenção da credibilidade por parte da sociedade. Alguém perguntou aí a solicitação dos cursos. Esses cursos eles podem acontecer em função de demandas. Vocês podem demandar junto à incubadora, que nós podemos funcionar nessa perspectiva de mobilizadores, muitas vezes até através de parcerias. Por exemplo, essa capacitação dos voluntários nós vamos fazer em parceria com a BRH. Então, o pessoal da BRH, a entidade que eu sou vice-presidente, que vai ministrar para nós os cursos. E aí os principais desafios, gente, e a gente já está encaminhando para o final, a serem superados. Então, eu não estou aqui falando em ameaças, não estou falando em dificuldades, porque pessoas que trabalham no terceiro setor são pessoas que elas são fortes, elas passam por tantas dificuldades que essa questão da resiliência, ela digamos, do perfil profissiográfico dos indivíduos que trabalham com o terceiro setor. Eu já falei aqui, antes de mais nada, o desafio de ser eficiente, né? O que de custos eu posso cortar? O que eu estou fazendo hoje que gera custo, mas que não vai agregar valor ao serviço que eu estou realizando, né? O outro que eu já falei, que é a escassez de recursos. Você fez a foto para botar? A escassez de recursos. Queridos, eu queria ter boas notícias, né, para dar. Vocês têm acompanhado que as coisas que ficaram escassas também no período recente foram os editais de apoio a essas entidades, mas nós continuamos buscando, e dos produtos que a incubadora oferece é justamente a divulgação desses editais. Então, nós precisamos ter criatividade para procurar alargar, digamos assim, a nossa margem de apoiadores. Muitas vezes a gente já está contando com aqueles apoiadores de sempre. E eu acredito que a gente sempre precisa ter uma meta semestral, anual. Será que esse ano nós vamos aumentar em 10%, 20% os nossos apoiadores? Porque para a gente poder aumentar as nossas metas, nós não podemos aumentar metas se eu não tenho recursos que vão dar conta, né? Ações sustentáveis. Então, as organizações estão sendo cobradas o tempo inteiro. E hoje, queridos, é tudo no mundo real e tudo rápido. A pessoa tem lá uma entidade que cuida dos animais, mas ela não cuida bem. Ela tranca, vai embora de manhã, os animais ficam passando fome e ela consegue a alimentação dos animais através de doações da sociedade. Não vai demorar muito, ela vai estar em todas as redes sociais. Então, a gente precisa estar trabalhando com a questão da sustentabilidade, tem que fazer parte do DNA das instituições. Estruturas organizacionais, elas ainda são muito inadequadas, né? Elas precisam, de fato, ser adaptadas,
nós tínhamos secretárias. Hoje nós não temos nem secretária mais na entidade. Nós estamos fazendo os trabalhos, a gente está se dividindo. Conseguimos que algumas entidades que nos apoiavam mantivessem alguma coisa, outros não mantiveram, outros nos apoiam simplesmente pelo fato dele poder participar como apoiador nas nossas redes sociais. Nós aprendemos a trabalhar com menos pessoas, né? Aprendemos a trabalhar sem ter sequer um local físico, mas esse é um objetivo que nós não abrimos mão. Nós precisamos ter o nosso espaço e estamos pensando, antes de voltar para os nossos espaços, procurar aí esses espaços chamados co-work, onde nós vamos poder fazer as nossas reuniões, quem sabe algum apoiador financiando nesse primeiro momento. Defasagem tecnológica, a pesquisa que nós realizamos, lá a incubadora para o governo do estado do Pará mostrou essa grande defasagem tecnológica. Muitas entidades sequer têm um banco de dados dos seus beneficiários. Será que aquela pessoa que está recebendo hoje um benefício da minha entidade, ele não recebeu esse mesmo benefício de outra? Eu estive lá em Curitiba visitando algumas dessas instituições no ano de 2020 e verifiquei, por exemplo, uma situação até em uma igreja, que a igreja implantou um programa no qual ela cadastrava os beneficiados e ela cruzava informações. Elas identificaram que pessoas recebiam lá cestas básicas, pessoas do mesmo núcleo familiar, mesmo endereço, recebiam cestas básicas, recebiam de outras entidades e eles comercializavam isso. E foi assim, uma coisa interessante, porque, inclusive, eles passaram a pedir que essas pessoas fossem vinculadas, acho que é aquele CAD único, né, o nome, que são as pessoas que fazem aqueles registros. Então, esse é um desafio que a gente precisa ser superado. Já falamos na falta de credibilidade, embora existam voluntários, esses voluntários não estão chegando às nossas entidades que tanto precisam. Como é que está a nossa página na internet? Tem lá as informações sobre a nossa entidade, o que a gente faz, o que a gente está precisando. Tem aquela opção, venha ser nosso voluntário, preencha uma ficha, venha trabalhar conosco. Nós precisamos ter visibilidade para a sociedade. Visibilidade gera credibilidade e, consequentemente, apoio de voluntários. E também transparência na prestação de contas. Se eu tenho o meu site, eu coloco lá a minha prestação de contas. A prestação de contas anual, a prestação de contas daquele recurso que eu recebi. E uma outra situação que nós precisamos vencer é a falta de inovação. Porque muitas dessas entidades elas estão reproduzindo alguns processos, alguns procedimentos, alguns produtos e serviços que muitas vezes já estão defasados, já não têm relevância na sociedade. Por exemplo, agora na pandemia, me chamou muita atenção aquelas pessoas que, por iniciativa própria, professoras, estudantes de pedagogia, que iam ensinar as crianças nas comunidades nos momentos de pandemia.
Alguns governos estadual, municipal, eu estou me referindo a essa situação que eu verifiquei lá em Curitiba, quando eu tive a oportunidade de visitar essas instituições, que elas deram o chip, elas deram o telefone ou o smartphone, mas os pais e as mães daquelas crianças não tinham tempo, nem sabiam ensinar. Nem sabiam ensinar. E quando eu vi várias matérias de pessoas que se prontificaram. Eu tenho um sonho, eu que as minhas irmãs, todas nós somos da área da educação, que o nosso sonho é a gente poder atuar dentro dessa área, porque vocês sabem a dificuldade hoje que as crianças, que os estudantes estão passando, né? A falta de local para eles estudarem, às vezes nas casas pequenas. Então, a gente precisa aprender a se reinventar. E sabe qual é a forma da gente se reinventar? É trazendo sangue novo. Estão trazendo os voluntários, trazendo essa meninada da universidade cheia de ideias. Eu brinco que elas vêm cheias de amor para dar, e a gente poder abrir as nossas reservas daquela história de eu ser dona da entidade, e é uma entidade da sociedade, é uma entidade das pessoas que fazem parte. Lá, esse grupamento humano que está lá demandando, investindo o seu tempo, que poderiam estar fazendo outras coisas, mas para investir nas questões sociais. A gente sempre diz que sempre temos algo que pode ser dado. E o que a gente nota é que ainda existe muitas formas de egoísmo que nos impedem de dar aquilo que a gente pode dar. E eu não estou falando em recursos materiais, mas da expertise, da conhecimento que possa alavancar o desempenho dessas instituições. Então, eu coloquei aqui o que pode ser feito. Buscar relevância social. A sociedade sabe que a nossa instituição existe. A gente divulga aquilo que a gente faz. A gente usa uma rede social, a gente usa o Instagram. Não precisa eu fazer a foto entregando a cesta básica e aparecendo lá o rosto daquele desvalido. Pega o pessoal da área de comunicação, chama para a tua instituição alguém da área de assistência social, de comunicação, que vão te ajudar a divulgar a tua causa de forma respeitosa, né? Investir em capacitação para a governança, ou seja, para as pessoas que vão gerenciar a nossa instituição. Comunicação. Queridos, eu não posso ter relevância social se eu não me comunico, né? Quase todo mundo hoje tem um celular na mão. Controles internos. Quantos serviços? Qual foi a minha prestação de serviço esse mês? Para que pessoas de que faixa etária? De que sexo? Quanto custou? Quem ajudou? Nós ajudamos bastante. Me dê números, me dê dados. A gente não tem essa informação. Queridos, por favor, não dá mais para, em 2021, uma entidade querer sobreviver sem ter esses mecanismos. Elaboração de projetos para captação de recursos via editais públicos e privados é uma forma justa, é uma forma democrática de você ter acesso a esses editais, e nós, enquanto incubadora, temos ajudado nesse sentido, e também parcerias com a iniciativa privada,
com instituições de ensino, governos, ofertas de estágio para estudantes de ensino médio e superior. Alguém me perguntou assim, é correto afirmar que o pessoal da instituição não pode ser remunerada? Depende da organização. Quando eu disse que eu falei o caso do Instituto Ayrton Senna, do Instituto Lemã, do Instituto CIA, são instituições sociais que são criadas e elas são administradas por pessoas que são contratadas. Mas isso não impede que elas tenham voluntários. Ou, no nosso caso, enquanto a BRH, que nenhum diretor nosso pode receber nenhum tipo de remuneração. Mas, no entanto, quem é secretário, quem é da informática, quem era da comunicação social, eram pessoas que antes da pandemia eram remuneradas. Então, quem vai colocar isso é o estatuto da própria instituição. Então, por exemplo, uma das formas que nós lá na BRH estamos fazendo agora é de realizar treinamentos para as empresas que nós trabalhamos sem cobrar nada, nem um jeton, absolutamente nada. E o valor que a entidade paga, ela vai para nos ajudar a pagar os custos fixos. Ou seja, uma outra medida, como eu já falei, é a oferta de estágios para estudantes de ensino médio e superior, captação e capacitação de voluntários, né? E investir no comprometimento, no engajamento dos participantes, sejam eles ou funcionários, ou sejam eles voluntários. A qualificação OCIP permite a remuneração dos cargos definidos em estatuto. Isso é uma afirmação ou uma pergunta, Marcos? O Marcos está aqui afirmando que as OCIPs permitem a remuneração dos cargos definidos em estatutos. Então, queridos, era mais ou menos essa nossa fala inicial. Convidamos vocês para nos acompanharem nas redes sociais para verificar a nossa programação e, principalmente, curtir a nossa página, dar sugestões para que a gente possa também aumentar a nossa participação na sociedade, enquanto universidade, abrindo espaço para os nossos alunos. Eu gostaria de agradecer a todos, continuo aqui à disposição. Vocês têm os nossos e-mails, depois nós vamos passar as informações sobre os certificados e vamos nos ajudar, nós estamos aqui dispostos a ajudá-los a terem essa maior relevância na sociedade. Ok, pessoal?